Olá, tudo bem? Meu nome é Yasmin Gomes e seja muito bem-vinda a este vídeo. Hoje conheceremos alguns movimentos de contestação social, política e cultural tão característicos da segunda metade do século XX, recorrentes também em provas, concursos e vestibulares. As décadas de 1960 e 1970 foram marcadas por um contexto de tensões geopolíticas em um mundo polarizado em blocos capitalistas e socialistas. É nesse contexto também que surgem governos autoritários, autocráticos, dentre eles as ditaduras militares aqui na América Latina. Nesse período conturbado também surgem os movimentos de contestação a esses governos, contestação cultural, social, que conheceremos hoje. Vamos começar com a luta pelos direitos civis nos Estados Unidos, um movimento que cobrava a equidade racial. Ganhando força nos anos 60, esse movimento tinha duas frentes principais: aquela que queria a resistência pacífica e aquela que queria a luta armada. Assim como ocorreu no Brasil, os Estados Unidos teve sua história construída por mãos escravizadas, que mesmo no pós-abolição continuaram sendo exploradas, segregadas e marginalizadas. Segregação significa separar, diferenciar. Por volta de 1870, foram implantadas leis de segregação racial nos estados norte-americanos do Sul, que determinava a proibição de casamentos entre brancos e negros, separação de escolas, repartições públicas, restaurantes, salas de cinema, bebedouros públicos, banheiros e até assentos no transporte coletivo. After paying her fare, Rosa took a seat in the middle section of the bus. That was allowed, as long as there were no white people to occupy them. She sat next to a black man. Two black women were sitting across the aisle. At the next stop, some white people got on and filled up the remaining seats. But one man was left standing. The driver looked back and saw him. Let me have those seats. Nobody moved. You all better make it light on yourself and let me have those seats. The two women across the aisle and the man sitting next to Rosa got up, but Rosa didn't. I thought about all the nights my grandfather had to keep a gun by his side to protect his family from the Ku Klux Klan, and all the times I had been mistreated. And I decided I would not get up. And people would like to say it was because I was tired. But that isn't true. I wasn't any more tired than I usually was at the end of a workday. No, I wasn't tired physically. The only tired I was tired of giving in. Are you going to move? No. Then I'll have to have you arrested. You may do that. Essas leis diziam que, ainda que separados, brancos e negros tinham os mesmos direitos. Contudo, sabemos que na prática foi bem diferente. A segregação servia para marginalizar e subalternizar a população negra. Entre os anos 50 e 60, os movimentos pelos direitos civis ganharam força, de onde emergiram lideranças como o pastor Martin Luther King Jr., Malcolm X, o movimento Black Power e o Partido dos Panteras Negras. But 100 years later, the Negro still is not free. 100 years later, the life of the Negro is still sadly crippled by the manacles of segregation and the chains of discrimination. 100 years later, I have a dream that one day on the red hills of Georgia, the sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at the table of brotherhood. I have a dream that one day, even the state of Mississippi, a state sweltering with the heat of injustice,
sweltering with the heat of oppression, will be transformed into an oasis of freedom and justice. I have a dream. Essa luta refletiu bastante em outros países. Contudo, sofreu com a violência do Estado norte-americano que vitimava a população e perseguia suas lideranças. Isso tudo sem falar nos grupos de supremacistas brancos que promoveram ataques e linchamentos contra cidadãos negros. Também nesse período, no estado da Califórnia, surge outro movimento de contestação política, social e cultural, mais conhecido como movimento hippie. Os hippies defendiam um modelo de vida alternativo, criticando os padrões morais puritanos e hipócritas, o sistema capitalista, adotando também uma postura pacifista, em um cenário no qual a Guerra do Vietnã vitimava muitos jovens. Muitos adolescentes fugiram de suas casas rumo a São Francisco. Nas comunidades hippies, o consumo de alucinógenos era livre, assim como as relações sexuais. O auge do movimento se deu em 1969, no que ficou conhecido como o Verão do Amor. Tanto as lutas pelos direitos civis como a contestação cultural causada pelo movimento hippie refletiram no Brasil em um contexto conturbado. Em 1964, ocorreu um golpe militar que instalou um governo ditatorial, se estendendo até 1985. Esse regime foi marcado pela censura e repressão política e social. Naqueles que ficaram conhecidos como Anos de Chumbo, houve muitos protestos de trabalhadores e estudantes que exigiam o fim da ditadura. A violência do governo que silenciou os manifestantes não inibiu, contudo, as contestações que viram nas artes uma forma de propagar ideias, ainda que nas entrelinhas. Eram muitas as mensagens subliminares em canções populares, peças de teatro, programas de TV, dentre outros. A censura prévia não dava conta de tudo. A MPB se tornou porta-voz de uma juventude contestadora, sem falar na Tropicália, que surge como movimento de ruptura entre 1967 e 1968. Misturando elementos de fora, como o rock, com elementos nacionais, o tropicalismo redefine o conceito de qualidade musical. Entre os seus principais expoentes temos Caetano Veloso, Gilberto Gil, Gal Costa, Tom Zé, dentre outros. Contra o vento, sem lenço, sem documento, no sol de quase dezembro, eu vou. O sol se reparte em crimes, espaçonaves guerrilhas, em cardinales punidas, eu vou. Em caras de presidentes, em grandes beijos de amor, em dentes, pernas, bandeiras, pompa e Brigitte Bardot. O sol nas bancas de revista me enche de alegria e preguiça. Quem lê tanta notícia, eu vou entre fotos e nomes. Esse movimento marcou não só o cenário musical, como também o cinema, o teatro, a poesia e até as artes plásticas. Muitos dos envolvidos sofreram perseguição por parte do governo, sendo presos ou exilados. Contudo, mesmo com toda a perseguição política, o tropicalismo promoveu debates políticos importantes, produzindo conteúdos críticos sobre as realidades brasileiras. Os movimentos que acabamos de ver contribuíram para o que ficou conhecido como Revolução Sexual. Desde a Idade Média, o sexo é um tabu para as sociedades ocidentais, sobretudo no que diz respeito à sexualidade feminina. A virgindade era superestimada, assim como a subordinação das mesmas. Esse sistema já vinha sendo contestado por feministas há tempos, mas nos anos 60 ocorre um conjunto de fatores que causaram a ruptura.
Tem-se o movimento hippie pregando a liberdade sexual, a introdução no mercado das pílulas contraceptivas que possibilitava as relações sexuais sem fins reprodutivos, sem falar nas mídias que começam a se apropriar desse discurso cada vez mais liberal. The decision to have a child should not be a matter to be decided by the male-dominated legislature. É isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que ele te ajude de alguma forma. Um beijo e até a próxima!